Ele já não precisa provar mais nada pra ninguém dentro do Real Madrid. A questão é que essa é a última grande chance do Real Madrid. Vender o Vinícius Júnior caso ele não vá continuar. Tanto de coisa que ele já teve que aguentar nesse Real Madrid. Existe possibilidade do Vinícius ir embora nesta janela? E a resposta foi, não é provável, mas existe. O Arsenal ainda tenta a contratação do Vinícius Júnior e vai colocar o Arteta para conversar com o Vinícius Júnior. Aí depende do quanto o Arsenal pretende investir nesse negócio. O Real Madrid pode cobrir qualquer valor de qualquer clube do mundo. Se ele sair agora, vai ter que pagar caro. Vinícius Júnior recusou formalmente a última proposta de renovação do Real Madrid. Segundo a imprensa europeia, o clube ofereceu 22 milhões de euros por ano, mas o staff do brasileiro exige 30 milhões. Diante do impasse, o Arsenal entrou pesado na negociação. Jornais ingleses revelam que o clube inglês está disposto a pagar mais de 880 milhões de reais para tirar o Vini da Espanha e transformá-lo no jogador mais bem pago de toda a história da Premier League. Vem ver a repercussão completa e o que está sendo dito sobre esse possível maior negócio da história do futebol inglês. Grandes novelas desse mercado de transferências, e é normal que seja a permanência ou não do Vinícius Júnior no Real Madrid. Ele ainda tem 1 ano de contrato. Então, para muita gente, em teoria, não deveria ser um drama agora, né? Pô, se tem 1 ano de contrato ainda, cumpre o contrato e no ano que vem se resolve. A questão é que essa é a última grande chance do Real Madrid vender o Vinícius Júnior caso ele não vá continuar. Porque ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano, o Arsenal leva ele, entre aspas, de graça. Por que entre aspas de graça? Porque, certamente, se o Vinícius Júnior resolver sair do Real Madrid e ir a algum outro clube, vai ser de graça entre clubes, né? O Arsenal, por exemplo, não tem que pagar nada ao Real Madrid, mas sim terá que pagar uma luva, né, o prêmio por assinatura, ao Vinícius Júnior, que aliás é algo que inclusive se o Vinícius resolver ficar no Real Madrid, ou agora, ou no ano que vem, ele também tem a receber. Então no final das contas é o Arsenal, ou qualquer outro clube, não comprar o Vinícius do Real Madrid, mas comprar o Vinícius do próprio Vinícius. Então é a última chance do Real Madrid fazer dinheiro com o Vinícius Júnior, é vender nesse mercado. Ou renovar, você garante um super jogador por mais algum tempo, mas isso também vai ter um custo, que é você tem que meio que comprar o Vinícius dele próprio agora. Ele já não precisa provar mais nada pra ninguém dentro do Real Madrid. Pô, foi tirado pra nada no começo da trajetória dele, teve que superar um monte de críticas até se tornar o jogador importante que ele é. Nunca foi valorizado, pelo menos ao meu ver, o suficiente. Passou por todas as situações que a gente, noticiou por aqui, episódios de racismo, que nunca me pareceu uma grande proteção em cima dele por parte do Real Madrid. Já com 2 títulos de Liga dos Campeões nas costas e 2 gols em finais de Champions, ele perde totalmente o prestígio dele com a chegada do Mbappé. Ele quando chega o Xabi Alonso, especialmente, o Vini começa a perder espaço, é substituído, sempre no mesmo minuto, nunca termina as partidas. Tudo isso para acomodar um jogador que pelo Real Madrid nunca tinha conquistado nada. Então eu acho que o Vinícius Júnior ele tem mais é que sair mesmo. Eu acho que teria mais é que sair, viver um novo momento e buscar um novo desafio. Porque ele já provou muita coisa para todo mundo, não precisa mais provar nada. Então, no Real Madrid ele já fez a sua história, já conquistou, já tem 2 Ligas dos Campeões, sendo decisivo, sendo determinante, já tem um título de melhor do mundo. Às vezes é ruim pro cara ficar o tempo todo enfrentando situações ruins, brigando contra todo mundo e tendo que bater de frente sozinho. Então, existe possibilidade do Vinícius ir embora nesta janela? E a resposta foi, não é provável, mas existe. Porque teve a história do Arsenal tentar negociar, existe, mas não é provável. O Real Madrid está batendo o pé e dizendo que é a última chance, que é a última proposta, porque o Real Madrid não quer abrir mão do Vinícius Júnior. Senão não estava botando a faca no pescoço do Vinícius Júnior para ele aceitar a proposta. E o que está pegando muito é que você tem... O Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid com um nível... Vamos voltar lá em 2009, quando o Cristiano Ronaldo chegou no Real Madrid. O Cristiano Ronaldo, durante muito tempo, lamentou que ele abriu mão de todo o direito de imagem dele para o Real Madrid. Porque o Cristiano Ronaldo não tinha metade dos contratos que ele construiu depois. E a saída do Cristiano Ronaldo tinha a ver com isso. O Mbappé chegou com 80% do contrato de imagem dele. 20% do Real Madrid. Então o Real Madrid paga muito dinheiro, o Mbappé ganha muito dinheiro fora do contrato do Real Madrid. O Vinícius Júnior chegou a um patamar que deve ter hoje. O Vinícius Júnior chegou no Real Madrid, ele não tinha imagem. A imagem era toda do Real Madrid. Só que ele cresceu isso e hoje ele deve ter em torno de 40% de imagem dele e 60% do Real Madrid. A discussão passa um pouco por aqui.
Porque o Vinícius tem uma série de contratos hoje, uma marca Vinícius Júnior que é valiosa para ele. Tem uma matéria do AS de hoje que traz os detalhes da última tentativa de renovação de contrato e que agora teria implicação de luvas e também de direitos de imagem para o Vinícius Júnior ficar no Real Madrid. Essa matéria do AS, eu vou até passar o nome aqui de quem escreveu, é o Marco Ruiz, que é o redator-chefe do Real Madrid no AS. Eu não gosto muito, e eu não gosto nada, aliás, de falar quanto que um jogador ganha e quanto que ele não ganha. Eu acho que isso de vez em quando é necessário para a gente trazer um contexto se é bom ou não um negócio, né? Você vai falar que o Vinícius Júnior vai renovar com o Real Madrid. É bom ou não? Você tem que saber quanto que ganha, quanto que vai ganhar para saber se é um bom negócio ou não. Caso do Memphis no Corinthians, por exemplo, é sempre importante saber tanto que o Memphis ganha de salário, tanto que ele ganha de bônus e tal, tanto que ele joga depois e fazer essa conta para saber se é ou não um bom negócio. Eu acho que é um pouco cruel divulgar o quanto que um jogador ganha, porque ele fica visado, a família fica visada, é questão de segurança, por mais que a gente pode até não saber exatamente quanto que um jogador ganha, mas a gente imagina que uma estrela do futebol mundial ganhe muito dinheiro e que ele já seria avisado e teria que tomar medidas de segurança por conta disso. Mas eu acho uma invasão de privacidade grande, né? Ficar falando quanto que o jogador ganha toda hora. Então eu não gosto de falar toda hora, mas de vez em quando é necessário. O Arsenal ainda tenta a contratação do Vinícius Júnior e vai colocar o Arteta para conversar com o Vinícius Júnior, para convencer o seu staff e que o Real Madrid deu aquele ultimato. Ou renova nas condições que o Real Madrid apresentou, ou o Vinícius Júnior sai. Aí depende do quanto o Arsenal pretende investir nesse negócio, porque se ele sair agora, vai ter que pagar caro. O Real Madrid, pelo que eu sei, a coisa tá meio extremada. O Vinícius, pelo que eu sei, pelo que eu li, né, já não tenho contato. O Vinícius, ele quer ganhar muito próximo do que ganha o Mbappé. A referência dele é o Mbappé. E o time do Real Madrid não abre mão da multa se o Vinícius sair agora. Se não, eles vão ter que continuar do jeito que estão. O Vinícius tem mais um ano de contrato, então ele continuaria ganhando o que ele está ganhando e sairia livre. Daqui a 6 meses eu poderia fazer um pré-contrato para ir para o Arsenal e aí ganhando, inclusive, um caminhão de dinheiro que não teria um custo, né, de negociação, um custo de passe. Então precisa ver se ele vai... Aí alguém teria que abrir mão. Ou o Real Madrid cede, vai dar ao Vinícius o que ele quer, ou ele cede e ganha um pouco menos, ou espera um ano e sai livre. Agora, O Real Madrid pode cobrir qualquer valor de qualquer clube do mundo, que é o time mais rico do mundo. Mas assim, até em termos de companheiros, vale ter o Martinelli e o, se ele for, né? Martinelli e Gabriel Magalhães, né? E o Gabriel Jesus. Do brasileiro, né, você tá falando? Cara, tem o Rodrigo e o Hendrick, a gente não sabe se o Hendrick fica ou não, mas o Hendrick já deu um passo importante aí na pré-temporada, meteu gol, né? Já saiu titular, fez gol. Isso é mais foco no Mbappé. Mira do Mbappé, por isso que às vezes é bom ter um cara que ganha mais que você, né? E você é o cara... Eu sou o cara do time também. Claro. Mais até do que o Mbappé em termos de resultados mostrados, né? O Mbappé não conquistou O nada Mbappé é mais jogador que o Vini, claro. Mas não conquistou ainda. Ele não conquistou. Ganhou, ainda não ganhou. É por isso que quando eu falo assim, que os caras falam assim, como é que dá um contrato pro Depay de um desse aí, porra, se fizer gol, se der passe, se não sei o quê. Eu falo assim, se eu sou o cara, o jogador, eu não ia ter inveja de jamais. E, pô, meu irmão, me apresenta o seu empresário. Seu empresário aí, que esse aí é o fera. Nessa matéria do Marco Ruiz, do Jornal AS, ele traz que as tratativas que terminaram no ano passado, sem assinatura de contrato, davam conta de que o Vinícius queria passar de ganhar 15 milhões de euros por ano, passar a ganhar 20 milhões de euros por ano. E que ali, alguns detalhes, o acordo não foi fechado, que o desejo inicial do Vinícius era ganhar 30, aceitava por 20 com algumas condições. Neste momento, o que o Vinícius Júnior exigiria do Real Madrid para renovar é, além de uma melhora de salário, luvas por assinatura de contrato e também ele ter mais controle dos direitos de imagem dele. Hoje o Vinícius tem 18 marcas, 18 patrocinadores, as 18 publis. E ele tem 50% disso e o Real Madrid tem 50%. Vou até, em título de curiosidade, trazer para vocês aqui, ó. Tem a Clear, a Omo, a Gatorade, a Rexona, ou Gatorade, nunca lembro o artigo qual se utiliza, PlayStation, Apple, Pepsi, Bet Nacional, Vivo, Prada, Turismo de Dubai, Boss, Unesco, Nike e Havaianas, Visa e ainda o Marriott Bonvoy de hotéis. Todos esses aqui são acordos patrocinais do Vinícius e o Real Madrid leva 50%. Outro dia saiu uma matéria do AS falando que o Vinícius se pagava só com as publis.
Ou seja, como o Real Madrid pega 50% disso, o que ele paga de salários para o Vinícius Júnior já estaria pago só com o que o Real Madrid morde do Vini de direitos de imagem.